Então, vamos lá, continuando, né? Então, quando eu olho para esses 3 mapas e falo assim, que um é sobre mortalidade infantil, o outro é sobre a expectativa de vida das pessoas, e o olhar para o mapa 3, que fala sobre o acesso à água potável, a gente está olhando sobre 3 aspectos que são importantes e se relacionam quando a gente fala no crescimento urbano, tá? Na construção, né, desse espaço geográfico que a gente está olhando, na transformação desse espaço geográfico com o decorrer do tempo, com o passar dos anos, com a urbanização, com a industrialização, né? Se a gente olhar para esses 3 pontos, se a gente amplia o acesso à água potável, se a gente melhora, né, a qualidade do saneamento básico, se a gente amplia, se a gente reduz o número de doenças, se a gente melhora a qualidade de vida da população, a gente vai ampliar, a gente vai melhorar a qualidade de vida da população, tá? E se a gente olhar mais carinhosamente ainda para esses aspectos, o Brasil não está dentro deles, né? Se a gente olhar para essa percepção que a gente está olhando, para essas evidências, né? Nós não estamos qualitativamente em nenhum desses 3 aspectos. Quer dizer, a gente não tem, como é que eu vou falar? A taxa de mortalidade infantil no Brasil não é alta, mas também não é baixa. A expectativa de vida no Brasil não é alta, mas também não é baixa, certo? E se a gente olhar para os domicílios que têm acesso à água potável, nós estamos ali entre 80% e 99%. Quer dizer, ainda temos problemas de saneamento básico, ainda temos problemas com doenças e qualidade de vida da população, e ainda temos problemas com bom, enfim, isso vai impactar, de certa forma, diretamente a expectativa de vida. Então, através desses mapas, a gente também consegue visualizar que os grandes países que estão realmente em desenvolvimento, que estão a um passo do Brasil, estão dentro dessa qualidade que a gente gera, essa expectativa que a gente gera. Então, mais de 99% das casas tem água potável, a mortalidade infantil é quase 0, a expectativa de vida é de pessoas com mais idade, né? Quer dizer, pessoas vão morrer com mais de, esqueci agora, mais de 73 anos de idade, certo? Então, se a gente olhar basicamente para as regiões da América do Norte, tá? Alguns países da América do Sul, não inclui o Brasil, a Europa e a Eurásia, que está nesta região daqui, ó, eles estão em passos muito largos à frente do Brasil em muitos aspectos. Tá? Tudo bem? Vocês conseguiram visualizar isso? Junto comigo ou não? Sim. Sim, Lê. Bom, o processo de urbanização do Brasil, ele começa no século XX, até a década de 60, a maior parte da população que estava, da população brasileira estava na área rural, estava no campo, tá? Vamos olhar para esse mapa aí, vejam vocês que nos anos de 1940, né, nós tínhamos aproximadamente aí 30 milhões de habitantes morando na área rural e uns 15, 18%, 18 milhões de habitantes morando na área urbana.
Em contrapartida, vejam vocês a evolução desse processo, que vai acontecer, começar a acontecer em 1970, que a gente olha aqui, né? Então, a área urbana começa a crescer e a área rural começa a diminuir. Então, em 2010, a gente tem aproximadamente aí, inverteu-se as coisas, né? E cresceu também a população. Então, em 2010, a gente está falando em aproximadamente 18 bilhões de pessoas morando na área rural e muito, mais ou menos, aproximadamente 160 milhões de pessoas morando na área urbana, tá? Tudo bem? Vejam que a área rural, ela não cresce muito, né? Ela não se evidencia muito aí durante esses 70 anos, mais ou menos. Certo? Tudo bem até aqui? Se eu estiver falando alguma coisa que não está fazendo muito sentido, é só parar e me chamar que a gente fala. Já está acabando, tá bom? Bom, deixa eu diminuir só um pouquinho, também nem tanto. Então, quando a gente olha sobre esses dados da urbanização do Brasil, a gente pode dizer que o Brasil ele se tornou um país urbanizado, né? A gente vê que ele era um país rural e ele foi se transformando com o decorrer dos anos num país urbanizado. Então, se a gente olhar aí para as três imagens que a gente vê, essas três imagens falam da mesma avenida, Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Só que uma em 1902, uma em 1920, quer dizer, 18 anos depois, e a outra em 2016. Então, vejam vocês como acontece a transformação de uma área rural até a urbanização da área urbana, da industrialização. Certo? Aumenta-se o número de carros, aumenta-se o número de construções, obviamente a estrutura que era de terra batida hoje já não é mais, é um asfalto, né? Diminui-se as áreas arborizadas, certo? A modificação ela é intensa, né? Dá para a gente ver através dessas três imagens aí, né? Na Europa não aconteceu muito diferente, só que aconteceu um pouco antes do que a gente tá, do que aconteceu aqui no Brasil. Luan, eu vou tirar um pouquinho o som, porque tá fazendo barulho, tá? Poxa, bom, então fica evidente para a gente que no final do século XIX o Brasil ele era essencialmente rural, e aí como como ali na área rural se tinha uma economia baseada na agricultura, na extração de minerais, na extração de matérias-primas, né? Uma pequena porcentagem dos brasileiros moravam na área urbana. As cidades que existiam se desenvolveram principalmente perto dos centros produtores de matérias-primas. Então, se a gente olhar assim, para algumas cidades, por exemplo, Ilhéus, na Bahia. Para todo mundo ou só para um? Estou travada ainda? Travo. Ah, travou? Estou travada ainda? A minha professora está travada, ela não está falando e ela está travada. Travou.
Pronto, destravei? Uhum. Nossa, tá terrível hoje. Eu não sei onde eu parei, mas... Mãe, agora tá um mundão. Mais ou menos. Agora tá um mundão. Não lembro onde eu parei. Mas, enfim. Então, as cidades que, naquela época, onde quando o Brasil era economicamente rural, as cidades que se desenvolveram, elas estavam relacionadas a alguma coisa, alguma matéria-prima da agricultura. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo de Ilhéus, em Salvador, tá? Então, em Salvador, a matéria-prima daquela região era borracha. São Paulo, a Avenida Paulista era dos fazendeiros de café, né? Então, cada centro urbano que foi crescendo aos pouquinhos, foi crescendo em virtude das suas primeiras matérias-primas, quando o Brasil era essencialmente da agricultura, certo? Então, lá no finalzinho do século XIX, onde o Brasil dependia basicamente da agricultura, ele era essencialmente rural, as economias de alguns centros pequenos, alguns centros urbanos, eram em função dessa atividade econômica local. Tudo bem? Eu devo ter travado de novo, porque ninguém falou nada. Sim. Eu travei, né? Não. Não? Não. Ah, então tá bom. Ok. Bom, bom. Página 204. Ilhéus, não, Manaus. Falei Ilhéus, né? Manaus. Por que eu falei Ilhéus? Qual página mesmo? 204. Vocês estão me ouvindo? Porque para mim vocês estão travados. Eu tô ouvindo. Tá trabalhando muito, eu não tô conseguindo ouvir. Tá. Eu falei uma coisa errada e eu preciso corrigir. Quando eu falei em Ilhéus a borracha, né? A seringueira, não era Ilhéus, não, tá? Me perdoem, Manaus. Então, Manaus se desenvolveu pela exploração das seringueiras, tá? Eu falei errado, né? Uhum. Eu falei Avenida Paulista, São Paulo, Café, né? Eu fiz aí duas relações, mas eu falei Ilhéus, mentira, não é mentira. Ilhéus, não, por favor, foi Manaus, a professora falou. E não quer abrir o livro, que bom, que delícia. Então, vamos seguir sem o livro virtual. Vamos lá. Tá? Na página 204, a gente vê aí cidade de Salvador, na Bahia, em 1880. Ok? Aham. Meu olho tá coçando. Ok. Na Bahia, em Salvador, era o açúcar, tá? Era cana-de-açúcar. Então, o centro econômico de Salvador ele foi crescendo devido à produção de açúcar. E de Manaus, como eu estava falando, devido à borracha, né? Então, vejam vocês, aí que nós temos essas duas imagens. E hoje, se a gente olhar para esses centros urbanos, a gente vai ver ele muito mais evoluído, né? Como o próprio Luan disse,
o Brasil ele teve uma revolução industrial tardia, porque enquanto os outros países do mundo já estavam, né, Europa, Estados Unidos, já estavam avançando tecnologicamente, né, no processo de industrialização, o Brasil ainda era uma área muito rural, né? Ele vai passar, então esse processo de industrialização do Brasil acontece muito depois, na metade do século XX. Então, se a gente olhar aí para esse parágrafo, ele traz algumas informações para a gente muito importantes, né? Que ele fala assim, ó, na primeira metade do século XX, principalmente após 1930, alguns acontecimentos, como a crise econômica de 1929 e a Segunda Guerra Mundial, impulsionaram mudanças na economia brasileira e a industrialização do país, principalmente nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Tá? Então, que ele fala assim, precisou acontecer algumas coisas para o Brasil iniciar o seu processo de industrialização. E foram elas a crise econômica de 1929 e a Segunda Guerra Mundial, né? Na página 200, seguindo para a página 205, que é importante a gente relembrar, dentro desse processo de industrialização e urbanização, como aumenta muito o crescimento da população nessas áreas urbanas, é necessário se reinventar em algumas coisas. Uma dessas coisas que foi necessário reinventar Bom, inicialmente, de cara, a gente pensa assim, se sai tanta gente da área rural para trabalhar nas indústrias, né? Então, o que acontece? Essas indústrias também têm que se reinventar? Sim, essas indústrias também têm que se reinventar. Então, acelera esse processo das indústrias e começa a diversificar as indústrias. Então, a gente passa a ter as indústrias siderúrgicas, metalúrgicas, as têxteis. Então, começa a acontecer uma diversificação. Aumenta-se a propostas de industrialização. Então, vem um monte de gente da área rural, eles precisam trabalhar. Então, começa a desenvolver algumas tecnologias em outras áreas, certo? E em outra, sobre uma outra perspectiva, como existe um crescimento, uma concentração de pessoas muito grande em determinadas cidades, é necessário que se melhore algumas coisas. E uma das coisas que precisa melhorar e que vai evoluindo com o tempo é o transporte. Então, eles precisam inventar um transporte que muitas pessoas possam usar ao mesmo tempo e que seja rápido. Concorda? Então, o que pode ser inventado que a gente conhece hoje, lá naquela época, para que se transporte muitas pessoas ao mesmo tempo e de maneira mais rápida? O que pode ser inventado? Alguém sabe? Alguém sabe, tudo? O metrô, né? Então, para que muitas pessoas se façam locomoção de maneira mais rápida, juntas e assim que aconteça de maneira muito evolutiva, é o metrô. Então, chega, por exemplo, na cidade de São Paulo, em 1972, o metrô. E é o metrô que vai fazer com que a atividade econômica nas cidades, no país, também cresça junto. Tá? Até aqui, tranquilo? E aí a gente passa a olhar, então, para a área rural e a área urbana com um olhar bem mais crítico. Porque aí a área rural, ela fica meio que estagnada, ela não evolui muito na questão de transporte, lazer, tal, não sei o quê. Enquanto as cidades, as megalópolis, as grandes cidades, elas vão crescendo, vão evoluindo de maneira muito rápida. Tá? Quando a gente fala nas grandes cidades, a gente está falando que, desde 1960,
o crescimento urbano continua a atrair mais gente para grandes centros, né? Grandes metrópoles. Então, a gente pode dizer que existe uma hegemonia regional em torno dessas metrópoles, certo? Quais são essas metrópoles? São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, que são as grandes capitais que têm a maior parte da industrialização, e o processo de urbanização continua, e o crescimento urbano continua, porque as pessoas das pequenas cidades acabam vindo para São Paulo procurando outras oportunidades. Vão para o Rio de Janeiro procurando outras oportunidades. Vão para Salvador procurando outras oportunidades. Certo? Bom, se a gente olhar para esse mapa que a gente está vendo aí, a gente vai tirar do Brasil esse mapão aí, que é São Paulo, né? Se a gente olhar esse mapão, vocês estão vendo aí que nós estamos falando do estado de São Paulo, que está em amarelo, né? Então, esse estado de São Paulo, a gente está falando aí aproximadamente 41 milhões de pessoas. Quando a gente olha para esse verde mais escuro, que é esse espaço um pouquinho maior, deixa eu ver se abriu o mapa lá agora. Ah, agora foi, vamos ver se ele vai mudar a página. E quando a gente fala de mapa, é bom a gente olhar todo mundo junto a mesma coisa, né? Vamos ver se vai abrir aqui. Aí, quando a gente olha para esse verdão mais escuro, essa área um pouquinho maior, a gente está falando de uma região, da região metropolitana de São Paulo. A gente está falando da região metropolitana de São Paulo, a gente está falando de uma parte do estado da cidade, né? Do estado de São Paulo, desculpa, do estado de São Paulo, que é essa parte aqui, né? A gente está falando de aproximadamente 21 milhões de pessoas. E quando eu olho para a cidade de São Paulo, que é esse verde mais clarinho, a gente está falando aí de 12 milhões de pessoas. Então, imaginem vocês que, por conta dessa concentração de pessoas que estão vindo de várias regiões do nosso país para São Paulo, né? No caso que a gente está olhando para o mapa de São Paulo, existe uma dificuldade na construção, por exemplo, de novas vias, né? Que vai fazer com que a produção industrial escoe, né? Seja enviada ou recebida, né? Que se transporte melhor isso. Então, é preciso uma infraestrutura de transporte melhor para que a cidade continue crescendo. Só que a cidade já está tão grande que se encontra essa dificuldade, né? Então, se a gente olhar para a cidade, para o estado, para o município, a gente vai ver que a gente está falando num crescimento populacional muito grande. São muitas pessoas precisando de um lugar para morar, de lugar para trabalhar, de meios de transporte, de lazer, entendem? Então, a partir do momento que a gente tem esse movimento todo muito grande, começam a aparecer problemas, né? A mesma coisa aqui. A gente está vendo, por exemplo, a população do estado do Mato Grosso, que é de 3 milhões, contra, por exemplo, 41 milhões da cidade de São Paulo. Só que vejam o tamanho do Mato Grosso e vejam o tamanho do estado de São Paulo. É desproporcional. Certo? Vocês que estão com o livro em casa, abram o livro aí e vejam. Lá no mapinha, que está lá em cima, esse mapinha aqui, ó. Veja, olha aqui Mato Grosso, olha aqui cidade de São Paulo. Olha a desproporção de 41 milhões para 3 milhões. É muita coisa de diferença, né? Se a gente olhar para essa região metropolitana de Cuiabá aqui, a gente está falando de 880 mil moradores. No de São Paulo, naquele espaço um pouco maior do que esse, né? Se a gente for olhar, na escala, um pontinho zero aqui é igual a 250 quilômetros. No de São Paulo, um pontinho zero é igual a 65 quilômetros. Então, a gente tem muita gente para pouco espaço.
diferente, por exemplo, de Cuiabá. A gente está falando aí de 880 milhões de pessoas, e contra São Paulo, 21 milhões de pessoas. Se a gente olhar para a população da cidade de Cuiabá, que é esse laranjinho mais claro, são 580 mil pessoas. Se a gente olha para a cidade, não o estado, cidade de São Paulo, nós estamos falando de 12 milhões de pessoas. Então, a gente tem um espaço pequeno para muita gente, e Cuiabá, que é um espaço grande, com pouca gente. Ok? Tranquilo? Atendendo a pedidos, vamos trabalhar, vamos pôr a mão na massa. Tá? Então, vamos ler esse texto do exercício de aplicação, para que a gente possa resolver os exercícios. Tá? Então, vamos lá. Relatório da ONU mostra a população mundial cada vez mais urbanizada. Mais da metade vive em zonas urbanizadas, ao que se podem juntar 2,5 milhões em 2050, ou seja, daqui 29 anos, certo? Hoje, 54% da população mundial vive em uma área urbana, uma proporção que se espera venha a aumentar para 66% em 2050. As projeções mostram que a urbanização, associada ao crescimento da população mundial, poderá trazer mais de 2,5 milhões de pessoas para as populações urbanizadas em 2050, com quase 90% do crescimento centrado na Ásia e na África, de acordo com o novo relatório das Nações Unidas. A edição do relatório Perspectivas da Urbanização Mundial, World Urbanization Prospects, produzida pela Divisão das Nações Unidas, concluiu que o maior crescimento urbano terá lugar na Índia, na China e na Nigéria. Esses 3 países concentrarão com 37% do crescimento urbano projetado em nível da população mundial entre 2014 e 2050. Para 2050, espera-se que a Índia acrescente 404 milhões de habitantes nas cidades, a China, 292 milhões e a Nigéria, 212 milhões. Espera-se que em 2045, a população urbana mundial ultrapasse os 6 bilhões. Muito do esperado crescimento urbano terá lugar nos países das regiões de desenvolvimento, particularmente a África. Consequentemente, esses países enfrentarão inúmeros desafios para atender às necessidades do crescimento da população urbana, incluindo habitação, infraestruturas, transportes, energia e emprego, e também os serviços básicos como a educação e os serviços de saúde. Megacidades com mais de 10 milhões de habitantes estão a crescer em número. O relatório refere que, em 1990, havia 10 megacidades com 10 milhões de habitantes ou mais cada, onde habitavam um total de 153 milhões de pessoas, cerca de 7% da população urbana global. Em 2014, as 28 megacidades no mundo são o lar de 453 milhões de pessoas, ou seja, de 12% dos habitantes do mundo. Atualmente, das 28 megacidades, 16 estão localizadas na Ásia, 4 na América Latina, 3 delas na África e na Europa, e as 2 na América do Norte. Desculpa, me engasguei. Em 2030, espera-se que haja 41 megacidades com 10 milhões de habitantes ou mais. Tóquio continua a ser a maior cidade do mundo, com 38 milhões de habitantes, seguida de Nova Delhi, com 25 milhões, Xangai, com 23 milhões, e a cidade do México, Mumbai e São Paulo, cada uma com cerca de 21 milhões de habitantes.
Embora seja previsível o declínio da população de Tóquio, esta continuará em 2030 a ser a maior cidade do mundo, com 37 milhões de habitantes, seguida de muito perto por Nova Delhi, para a qual se prevê um rápido crescimento populacional de 36 milhões em 2030. Lembra que a gente viu o mapa, né? Que eu até disponibilizei o link para vocês do site. Então, vocês perceberam que ali a gente viu o crescimento das megacidades, né? Então, é exatamente isso que ele está falando. A tendência é que essa população crescer muito mais do que já está, né? Porque, querendo ou não, as megacidades oferecem outras oportunidades que os pequenos centros urbanos ou que as áreas rurais não conseguem oferecer, proporcionar para a população. Tá? Bom, vamos lá. Se a gente olhar, basicamente, o nosso mundo hoje ele é urbano, ele não é mais rural, né? A gente está vendo um crescimento urbano muito grande, né? E a diminuição da área rural. Obviamente que a área rural é extremamente importante para a gente, porque dali vem uma grande parte da nossa alimentação, né? Então, a área rural é extremamente importante para a gente. Mas a gente está vendo que os centros urbanos estão crescendo em demasia, estão crescendo muito. Tá? No mapa que a gente viu, a gente também viu exatamente essas cidades, né? Na América do Norte, algumas na América Central, na África e na Euroásia, que estão em pleno desenvolvimento populacional. A gente viu e começou em 1950, e estendeu, né, essa projeção para 2030. Continua. Ninguém está dizendo aí o texto que a gente leu, certo? E quando a gente olha para uma população assim mundial tão grande, a gente começa a perceber que os desafios serão outros, né? Hoje nossos desafios são com relação a transporte, com relação à moradia, com relação e vai ser ainda neste sentido, mas vai ser uma demanda muito maior, porque a população vai ser muito grande, tá? Então, se a gente olhar com muito carinho para esse texto e lembrar do mapa que a gente vai perceber que a gente vai estar no meio desse olho do furacão. E logo, logo, né, a gente vai estar vivo para ver essa cena aí. Coisa de 10 anos, a gente vai estar aí para assistir tudo isso. Já pensaram nisso? 2030, a gente vai estar aqui para ver tudo isso. Né? Vamos lá, turma. Exercício 2. Chegou a hora de colocar seus conhecimentos em prática. Observe o gráfico para responder as questões. Então, a gente tem aí de 0 a 25 milhões de habitantes nesse gráfico e algumas regiões metropolitanas do Brasil. Deixa eu já pôr no quadro. Então, qual é a maior região metropolitana do Brasil em números de habitantes? Olhando para esse mapa aí. São Paulo. São Paulo. Então, São Paulo. Então, já vamos preenchendo aí. São Paulo. Em qual região do país localiza-se a maioria das regiões metropolitanas? Uau, essa aí vai ser difícil para vocês responderem. Qual é, gente? Qual região do país localiza-se a maioria das regiões metropolitanas? Eu sabia que vocês não... Vejam, aqui nesse gráfico em especial, turma, a gente está vendo São Paulo, Rio de Janeiro, BH, que é Minas Gerais, certo? Aí Porto Alegre, região sul, Fortaleza, região nordeste, Salvador, região nordeste, Recife, região nordeste, Curitiba Sul, Campinas,
região Sudeste. Aí esqueci de falar, ó, São Paulo, região Sudeste, Rio de Janeiro, região Sudeste, BH, Sudeste. Então, Porto Alegre, Sul, Fortaleza, Nordeste, Salvador, Nordeste, Recife, Nordeste. Curitiba, Sul, Campinas, Sudeste. Manaus, Centro-Oeste. Vale do Paraíba e Litoral Norte, Sudeste. Goiânia, Centro-Oeste. Belém, Nordeste. Então, a grande maioria das regiões metropolitanas que estão aí são da região Sudeste. Tá? A grande maioria é da região Sudeste. Não, a 1 a gente não vai responder nada, tá? O importante é a gente perceber também, assim, essas regiões metropolitanas, elas não estão centralizadas apenas na região Sudeste. Nós temos aí representantes de todas as regiões do Brasil, tá? Aí, 3. O que explica a formação das regiões metropolitanas indicadas no gráfico? Alguém consegue... o que explica a formação das regiões metropolitanas indicadas no gráfico? Habitantes? Como essas regiões que a gente está vendo aí no gráfico foram formadas? A população que tem maior habitantes. Sim, pelo seu histórico de urbanização. Tem menores habitantes para maior? Sim, a gente está falando de histórico de urbanização. Beleza, muito bem. Mas tem algumas outras coisas que a gente pode pensar também e colocar nessa resposta. Alguém mais? Não. Ó, vou encerrar esse link e a gente retorna já para conduzir essa resposta, tá?